Falar de Jesus não é falar da nossa religião. Quando eu estou ministrando aqui, quando você está ouvindo o testemunho do Flávio, nós não estamos querendo, é um equívoco muito grande, te convencer de você vir para a nossa religião. Você e eu precisamos de Jesus para toda a eternidade. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu e você não viveremos a eternidade se não for por Jesus. Então, quando nós testemunhamos de Jesus, é para que você entenda que é necessário, mesmo que você nunca tenha ouvido isso, nunca tenha aprendido isso dos seus pais, é necessário, muito além da religiosidade, uma comunhão íntima com Jesus. E nós estamos ouvindo o testemunho do Flávio, que falou do que Jesus fez na sua vida a alguns dos seus clientes. Estamos vendo de uma forma mais detalhada a história de um iraniano muçulmano que se entregou a Jesus Cristo, que foi transformado, sua mãe curada, sua esposa abençoada, e agora ele vai lá para batizar um executivo, jovem, novo convertido, que vai lá para trazer ou levar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo a uma pessoa e ver Deus usando de uma forma tão poderosa, tão maravilhosa, Flávio. Quero que você, então, nos fale sobre o batismo. Ele que pediu, né? Eu quero isso daí. Ele viu as fotos do batismo aqui, do Projeto Adoradores, Belo Horizonte, e falou, eu quero isso para mim. O poder da igreja local atuando no Oriente Médio. Não sou eu, é o corpo de Cristo. É verdade. Fui a Istambul. Em Istambul... Você foi a negócios também, Istambul. Em Istambul, eu fui meio férias, meio negócios. Antes de prosseguir para a África, eu fui a Istambul. E em Istambul, eu lembro que eu estava sozinho em Istambul e orando a Deus para que Deus me desse alguns amigos lá. E Deus começou, de uma maneira sobrenatural, a me apresentar pessoas em Istambul. E eu lembro que num desses dias, eu fiquei 7 dias em Istambul. Depois de 3 dias orando, começaram a aparecer cada dia um amigo diferente, de uma maneira sobrenatural. E no 4º dia, eu estava num barco, no Estreito de Bósforo, que divide Istambul em Ásia e Europa. Eu estava num barco e, de repente, eu vejo um americano pedir uma parte para tocar um trompete. E ele começa, dentro do barco, a tocar um louvor. Um louvor que se chama, em inglês, Here I Am to Worship. Em português seria Aqui Estou para Lhe Adorar. E ele começa a tocar esse louvor. Eu lembrei na hora de você, porque você sempre canta esse louvor aqui. E eu falei, glória a Deus, que presença do Espírito. Eu fui falar com esse americano, e esse americano, gostaria até de mostrar algumas fotos. Eu fui falar com esse americano, logo depois perguntei, você tocou um louvor? Sim, eu toquei, eu sou evangelista. Eu falei, eu também sou, eu utilizo minhas viagens de negócios para pregar o Evangelho. E contei a esse americano das minhas experiências no Irã. Ele falou, Flávio, você sabe como eu vim para Istambul? Eu estava vindo dos Estados Unidos para a Inglaterra ao lado de um pastor iraniano chamado Mohammed. E esse pastor me convidou para passar alguns dias aqui em Istambul e eu estou aqui evangelizando. E vou te dar o telefone desse... Ele estava de férias também. Ele estava de férias evangelizando. Mas aproveita para evangelizar. É. E ele me deu o telefone do pastor iraniano Mohammed, que vive em Istambul. Aqui está o pastor Mohammed. Eu, sem nenhum constrangimento, porque eu estava sendo guiado por Deus. Amém. Era resposta de oração. Não estava sendo guiado por uma vontade minha. Era uma vontade de Deus. Então isso me dava uma ousadia de pregar para muçulmanos que vinham da internet me chamar. Deus me enviou um amigo da internet. Eu marquei de jantar com ele nesse mesmo dia, peguei o celular dele, preguei a Jesus para ele, preguei de Jesus para ele, porque foi tudo guiado pelo Espírito Santo. Glória a Deus. Encontrei com o pastor Mohammed, e o pastor Mohammed me falou que ele é um pastor especializado em treinar grupos de casa, células, treinar Sim. células Lá em Istambul? em Istambul.
E você lembra que eu saí daqui do Brasil com um dos desejos de fazer um de grupo estabelecer uma célula em Teherã. É. E agora eu estava encontrando um pastor Mohammed, especializado em exatamente fazer isso. E ele produz DVDs em persa, que é a língua do... DVDs evangelísticos. Então eu ganhei alguns materiais, ganhei um amigo, coloquei o Mohammed em contato com... Esse testemunho é tão vivo que ontem eu estava aqui em Belo Horizonte, no CTMDT, para encontrar com um pastor iraniano que estava aqui em Belo Horizonte, pastor Sassan. E esse pastor Sassan conhece o Mohammed. Meu Deus do céu. Me falou ontem que conhece o Mohammed de Istambul. Então está aí, Deus movendo uma rede de suporte ao... Deus movendo uma rede de suporte para montar uma célula, para fazer um embaixador. Esse pastor iraniano estava junto com o Joshua? Estava junto com o Joshua numa ministração para evangelizar muçulmanos no CTMDT aqui em Belo Horizonte. O Joshua é um americano, um ministro que ensina a igreja a cuidar dos muçulmanos, a falar de Jesus aos muçulmanos, a pregar o evangelho nos povos alcançados. Então ele estava aqui com o iraniano Sassan, pastor Sassan, que vive nos Estados Unidos, e o pastor Sassan conhece. E ele conhece o pastor que você... Mohammed, que eu conheci em Istambul. Então, Deus foi juntando as peças de uma maneira sobrenatural. Como eu ia conhecer o Sassan, que conhece o Mohammed? Como eu ia conhecer o Mohammed através de um americano? E aí eu ia lá em Teherã. Afinal, foi ou não foi batizado? Foi batizado. Então, nesse mesmo dia, eu liguei ao Reza, você não encontrou com o Mohammed em Istambul? Não pude porque mudaram os planos. Não, na verdade, eu não fiquei em Istambul. Eu fiquei próximo, a 150 quilômetros de Istambul. Não pude falar com o Mohammed, não pude ligar. E eu falando, Deus, não foi batizado pelo... Não pôde ser batizado pelo Ian, porque o Ian não pode ir ao Irã. E não pôde encontrar com o Mohammed. O que é isso? Nesse dia, na segunda-feira, eu vou na casa do irmão Leandro, um brasileiro, evangelista, e o irmão Leandro apresenta uma ministração do Craig Hill, que se chama Embaixadores. E nessa apresentação em DVD, ela fala basicamente que o embaixador ele é apontado pelo presidente para representar o país num país estrangeiro. Uhum. Mas o embaixador tem autoridade para tomar grandes decisões. E ele tem autoridade para agir em nome do presidente. E o Craig Hill falou, vocês como embaixadores de Deus, vocês têm autoridade para fazer várias coisas em nome de Jesus. Não tem que ficar perguntando se pode ou não pode, se há guerras ou não há guerras, se há doenças. Não tem que ficar perguntando. Se existe um chamado, vai lá e faz. E eu senti isso como se fosse um grande chamado para o Irã. E era realmente um grande chamado. Porque Mohammed não pôde batizar, Ian não pôde viajar. Era eu quem devia batizar. E eu nunca imaginava que eu podia batizar alguém. Eu estava na dúvida. 3 anos de convertido, batizar? Nem sou pastor. Nem sou pastor, ainda estou crescendo. Bom, eu senti esse chamado, um chamado forte de Deus nessa ministração. No dia seguinte eu ligo ao e aí, como é que está a situação no Irã? Parece que está um pouco mais calma. Ele falou, Flávio, um pouco mais calma está, mas não está calma. Está tensa ainda. Porque minha última semana aqui, eu acho que eu devo ir ao Irã para te batizar. Ele fala, Flávio, ok, me espera um pouco que eu vou fazer algumas ligações e você volta a me ligar depois. Nesse meio tempo eu sinto uma forte presença de Deus e o chamado se torna claro. Deus falando comigo, você tem que ir a Teherã para me servir. Estão colocando, essa é a foto do né? Nesse meio tempo, eu estava sentindo um forte chamado de Deus. Eu devo ir ao Irã para servir ao Senhor. Devo ir ao Irã. E o que acontece é que
eu volto, eu ligo ao Rick novamente e falo, olha, a situação é 50-50. 50% de acontecer alguma coisa e 50% de não acontecer. No meio daquele tumulto, daqueles protestos todos do Irã. E eu falo, Deus, é um chamado, mas eu estou com receio. Eu preciso da bênção do pastor Sóstenes. Voltei para o meu hotel, eu falei, bom, se o pastor abençoar e estiver passagem para amanhã para Teherã, eu vou. Eu cheguei no meu hotel, abri o site da empresa aérea e te liguei na terça-feira. Pastor, eu devo ir porque eu estou com receios, a situação é complicada em termos de segurança. E você falou, me abençoou para que eu fosse e batizasse em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu tive uma confirmação, Flávio, absoluta do Espírito Santo. Diga a ele que vá, que ele vai entrar e vai sair do Oriente, do Irã, sem nenhum problema, e ele vai batizá-lo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a partir daí eu comprei minha passagem, fui para Teherã. No dia seguinte, chego no aeroporto, somente eu e mais 4 chineses de estrangeiros, aeroporto vazio. Espero meia hora, porque estavam fazendo checagens. Me falou, o serviço de inteligência está te checando, para saber o que você está fazendo aqui. Quem é que quer ir ao Irã naquele momento? Nessa condição. E depois ele me fala, olha, o serviço de inteligência checou você. E falou, inclusive, que você pode voltar quantas vezes forem necessárias ao Irã. Eu cheguei ao Irã. No nome do Senhor dos Exércitos. Eu cheguei ao Irã, sinto uma grande paz em Teherã. Não parecia que eu estava em guerra. E começo a ministrar o Reza de uma maneira impressionante. O Espírito falando através de mim. Eu não estava falando, o Espírito falando coisas que serviam até para mim. Foi uma presença sobrenatural de Deus, porque estavam saindo palavras da minha boca que eu mesmo não estava racionalizando. E a gente dentro do carro, em Teherã, Deus veio, ora pelas autoridades do Irã, ora pelo presidente Ahmadinejad e pelos ayatolás. Temos que orar pelo presidente, orar pelos ayatolás, porque a guerra não é contra eles, é contra os espíritos que estão por trás dele. Vamos orar pelo presidente e pelos ayatolás. Ensinando, apontava, ali tem uma igreja cristã, eu falo, não se preocupe com aquele prédio, a igreja somos nós. Nós aqui nesse ataque somos uma igreja móvel. Amém. E se você ganhar aquele taxista, essa igreja vai aumentar, e esse é o propósito de Deus. Então eu estava ministrando, num clima de paz em Teherã, que excede qualquer entendimento. Estavam indo para onde? Nós estávamos buscou no aeroporto. Ele buscou no aeroporto e nós estávamos vindo visitar alguns clientes e amigos. E a cada visita, as pessoas me perguntavam, o que você está fazendo aqui? Eu falei, eu fui enviado. Eu fui enviado para trazer a paz para vocês, o amor, porque nós amamos vocês. Para alguns eu não podia falar abertamente no nome de Jesus. Então eu falava as mensagens de amor para eles, o amor de Jesus. Eu vim aqui porque nós amamos vocês. Eu não concordo com essa situação. E vocês conseguiram um lugar para batizar? Queria batizar ele num lugar público. Ele não quis, por causa da segurança, não podíamos. E houve uma direção de Deus para que nós fôssemos para a casa dele. Eu orei, ungi com óleo a casa dele e estava buscando um lugar. Olhei para o chuveiro escuro. Não havia banheira. Não deu. Estava lá, onde vou batizar? Aqui não é um lugar ideal. De repente estava na cozinha, vi uma vasilha branca, enchi de água, vai ser aqui na sua cozinha. Eu vou te batizar, porque o Senhor está indicando que é com esse objeto. Por favor, fique aqui na cozinha. E eu comecei então a lavá-lo com a água que Jesus colocou naquela vasilha. Eu comecei a lavá-lo, declarar a palavra de Deus, batizando ele em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia. Declarando que ele estava sendo purificado, é um novo homem, que estava declarando o amor dele por Jesus. Foi batizado em Teherã por mim, cumprindo a grande comissão de Mateus 28, 19 a 20. E eu nunca esperava que isso pudesse acontecer, que Deus pudesse me usar
para batizar uma pessoa no Irã. Eu nem mesmo me considerava capaz disso, mas Deus me usou. Quando Deus quer, nada pode nos parar. Nada. Nem guerras, nem protestos, nem tempestades de areias que estavam para vir para Teherã naquele momento. E eu declarei: você era um soldado da guerra do Irã, Iraque. Agora você é um soldado do exército de Deus em Teherã. Amém. E você vai ser um embaixador de Deus em Teherã, Amém, em todo o Oriente Médio, Amém. para a honra e glória do Senhor. Amém. Lá em Atos nós vemos que Filipe foi levado pelo Espírito Santo ao deserto, se encontrou com o etíope, que era um executivo da rainha de Candace, e ele recebeu a Jesus, foi batizado ali de uma forma simples, como você batizou, e ele se tornou alguém que levou a semente do evangelho lá para a Etiópia. Pode ter certeza que Deus está te usando para levar a semente do evangelho do Senhor lá para aquelas famílias, para o Irã. O Irã é a Pérsia na Bíblia. Hoje, a Pérsia hoje é o Irã. E eu louvo o Senhor pela sua vida. Eu louvo a Deus pela sua vida. Que você seja alguém que ousadamente fala de Jesus. Um executivo, uma dona de casa, alguém que novo convertido, que testemunha que Jesus transformou a sua vida e que vai transformar a vida de muita gente. Eu oro e abençoo a sua vida em nome do Senhor Jesus. Que você seja cada dia mais cheio da ousadia do Espírito Santo. Se Deus permitir, próxima semana nós vamos compartilhar ainda alguns outros testemunhos. Que Deus te abençoe, abençoe sua família, abençoe sua vida e até a próxima semana, se o Senhor permitir.